Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, eu tinha passado para vocês aula de proporção direta, né? Hoje nós vamos ver a proporção inversa. Mas o que são grandezas inversamente proporcionais? Tá? Eu vou, para explicar para vocês, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? A distância entre duas cidades vizinhas pode ser percorrida com os meios de transportes da tabela abaixo. Então, vamos supor, se a pessoa vai até essa cidade de bicicleta, ela vai ter aí uma velocidade média aí de 20 quilômetros por hora, ela vai gastar 4 horas nessa viagem aí, tá? Se ela for de trem, o trem ele tem a velocidade de 40 quilômetros por hora. Então, ou seja, pessoal, né? Ele tem o dobro da velocidade. Então ele vai fazer, obviamente, que num tempo menor, tá? Então, ele vai fazer em 2 horas. E se ela for de carro a 80 quilômetros por hora, quanto tempo que ela vai gastar? Gente, essas duas grandezas, o que você percebe? Quanto mais rápido você for, menor vai ser o tempo da viagem. Tá certo? Então, isso que são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Então, ou seja, quando eu dobrei o tempo da viagem, o meu tempo. Desculpe, tá, gente? Quando eu dobrei a velocidade, né, na viagem, o meu tempo ficou dividido por 2. Certo? Então, quando um dobra, o outro reduz na mesma proporção, ou seja, divide pelo mesmo valor, tá? Nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, eu acho que talvez aqui vocês já perceberam quanto que vai dar isso daqui, né? E se eu passasse da velocidade de 40 para 80 km por hora indo de carro? Então eu estaria dobrando a velocidade, certo? Então o meu tempo iria dividir por 2, tá? Então eu iria gastar aí 1 hora para fazer esse percurso aí, tá certo? E se eu fosse a 100 km por hora? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta aí, tá bom? Pessoal, continuando aí. Não, em quanto tempo o percurso será realizado se utilizarem o carro, né? 1 hora, tá, gente? O carro a 80 km por hora, né? Então, vai gastar aí 1 hora, tá certo? Deixa eu passar um outro exemplo aqui para vocês. Vou deixar a folhinha por aqui. Se precisar voltar, a gente já volta nela aí. O gerente de uma montadora de veículos fez alguns cálculos sobre a produção da empresa no último mês. Com base em seus estudos, ele montou uma tabela com o tempo de produção para determinada demanda e o número de funcionários atuantes nesse processo. Então observe, pessoal, com 500 funcionários, tempo de trabalho 300 horas, tá? Para uma determinada produção. Quando o número de funcionários, se o número de funcionários fosse a metade, é lógico, tá, gente, que o tempo para realizar esse trabalho seria maior, tá? Então, o que a gente percebe? Mais uma vez a questão aí da proporção inversa, né? Ou seja, o número de empregados caiu pela metade, o tempo dobrou. Certo? É muito importante, tá, gente, vocês analisarem exatamente isso. Se eu tiver menos funcionários, o que vai acontecer com o tempo para fazer um determinado serviço? É lógico que com menos funcionários, gente, vai demorar mais, tá? Então, um diminui,
o outro está aumentando. Tá? Isso que indica a grandezas inversamente proporcionais. Tá? E aí, pessoal? E se em vez de 250 eu tivesse 750, ou seja, uma quantidade de funcionários 3 vezes maior? Aí o meu tempo seria dividido por 3, ó, certo? Então, ó, 3 vezes mais funcionários, 600 dividido por 3 daria 200 horas para fazer esse serviço aí. Certo, pessoal? Só a gente pensar aí em termos de proporção, tá? Um aumenta, o outro diminui. Pessoal, voltando àquele exemplo lá do início da nossa aula, né? A pessoa vai de bicicleta, velocidade de 20 km por hora, ela vai demorar 4 horas. Se ela for de trem a 40 km por hora, ela vai demorar 2 horas, tá? Gente, ó, perceba uma coisa, tá? Se eu multiplicar 20 vezes 4, quanto que dá? 80. Se eu multiplicar 40 vezes 2, quanto que dá? 80. Se eu multiplicar 80 vezes 1, quanto que dá? 80. Tá? Então, ou seja, gente, esse produto, ele é constante, tá, gente? Então, ó, quando eu multiplico duas grandezas, tá, gente? Inversamente proporcionais, elas vão dar aí para mim o mesmo produto, tá certo, gente? Ou seja, então eu já sei quanto que tem que dar essa multiplicação aqui, ó. 100 vezes x, que eu não sei, tem que dar 80 também. Certo? E aí eu pergunto para vocês, como se a gente fosse resolver uma equação, né? Ó, 100 vezes x tem que ser igual a 80. Então, quanto que vale o x? 80 dividido por 100, x vai ser igual a 0,8, tá? Aí você fala, nossa, 0,8 horas, né? Que valor estranho, né? Falar 0,8. Pessoal, vocês podem transformar isso daqui em minutos, tá certo? Lembra que eu falei para vocês, né, da regra de 3, tá? Você pode pensar assim, ó. Tempo em horas, tá certo? E tempo em minutos. Pode fazer uma regrinha de 3, ó. Analisando tempo e tempo aí, tá? Então, ó, 1 hora são 60 minutos. E 0,8 horas? Quantos minutos são? Tá? É lógico que quanto mais horas, mais minutos. Então, ó, nós temos aqui, ó, grandezas proporcionais. É lógico, né, gente? Eu estou trabalhando a mesma grandeza, então, lógico que vão ser aí proporcionais, tá? Quanto mais horas eu tenho, mais minutos eu também tenho. Então, eu posso fazer uma proporção assim, ó, ou está para 0,8, assim como 60 está para x. Então, ó, multiplica os extremos aqui, ó. X vezes 1x, 60 vezes 0,8, vai dar 48 minutos, tá? Então, olha a resposta ali, gente. Se for a 100 km por hora, vai gastar 48 minutos o tempo dessa viagem aí. Tá bom? Pessoal, uma coisa interessante, né? Eu estou multiplicando velocidade por tempo. A conta que eu estou fazendo, ó, é exatamente velocidade vezes o tempo. Né? Não deu sempre o mesmo valor, gente?
O que será que representa esse valor aqui, ó? Qual que é a unidade de velocidade? Quilômetros por hora. Então eu poderia falar, ó, que a velocidade é quilômetros por hora. E eu estou multiplicando por tempo. Que unidade que está o tempo? Ó? Hora. Olha o que vai acontecer, gente, ó. Eu multiplicando essas duas grandezas, o meu resultado, pessoal, vai ser quilômetros. Ou seja, quando eu estou multiplicando, tá, gente, eu estou achando aí a quantidade de quilômetros entre essas duas cidades. É lógico que a quantidade de quilômetros vai ter que ser a mesma. Então, esse valor que nós estamos achando, que vai ser a minha constante, nesse caso, vai ser a distância entre a cidade. Então, ou seja, para ir de uma cidade a outra, 80 quilômetros aí. Tá certo? Tá? Por isso que o valor é constante, tá, gente? Ele não muda porque essa distância não vai ser alterada. Tá certo? Bom, turminha, por hoje é só. Bora fazer um pouquinho de exercícios aí. Até a nossa próxima aula aí com regra de 3 inversa, tá bom? Bons estudos para vocês, turminha. Até mais.